Olá, meus irmãos da paróquia São João Batista, São Caetano do Sul, tudo bem? Hoje, 18 de abril, sexta-feira santa da Paixão do Senhor Jesus Cristo, já estou aqui na nossa paróquia, são aproximadamente 5 para as 3 da tarde. Eu vou explicar como é que vai acontecer a nossa transmissão de hoje. Nós vamos fazer hoje uma celebração. Hoje, como vocês sabem, sexta-feira não há missa, então vai ser uma celebração. Nós não vamos transmitir toda a celebração, para que não fique para vocês monótono aí em casa, mas vocês podem, de qualquer maneira, acompanhar pelos ritos que você tem. E dependendo do horário que nós vamos terminar essa celebração, nós vamos fazer a procissão do Senhor Morto. E nessa procissão também vou fazer algumas tomadas ao longo aqui das ruas, aqui da nossa Santa Paula, que vocês possam acompanhar, você que não pode vir aqui presencialmente da nossa paróquia, possa acompanhar nas ruas aqui da proximidade da nossa paróquia. Então, aguardo todos vocês, até daqui a pouco vamos começar a transmissão. Tchau! Lembrai-vos de vossas misericórdias, Senhor, e santificai com a vossa eterna proteção vossos fiéis, pelos quais o Cristo, vosso Filho, instituiu com seu sangue o mistério pascal. Ele que vive e reina pelos séculos dos séculos. Leitura do livro do profeta Isaías. Heitor, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto. Assim como muitos ficaram pasmados
Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos, passando por ele tratado no rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria, ele mesmo, nossas dores, e nós pensávamos por um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho. E o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como cordeiro levado ao matador, ou como ovelha diante dos pastorzinhos. Ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos e, por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Deus serve o justo, para justos e inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Oh,
Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote, capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo, como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos, então, com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte. E foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus, por aquilo que ele sofreu. Mas, na consumação de sua vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito:
Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada da bainha. Não vou beber o cálice que o meu pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga, no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que eu falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu-lhe uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em quê. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será então que vi do jardim com ele? Novamente Pedro negou. E na mesma hora o galho cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se ele não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai o vós mesmos e julgai-o de acordo com a vossa lei. Os judeus lhe responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei de Deus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo? Ou outros disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? Teu povo e teus sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu dizes: Eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade escuta a
vós. Pilatos disse a Jesus: Que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós o costume, de que pela Páscoa eu sou o último preso. Quereis que eu sou o último rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibeis e não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilato ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar. Não sabe qual? Eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar. Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus. Mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Barrimento, em hebraico Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o Rei dos Judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes,
e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver a sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vaga uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um, depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aquele que transpassaram. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com alguns aromas em faixas de linho, como os judeus costumam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. E no jardim, um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa, e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Suponhamos um breve instante para nos assentarmos. Vejam, caros irmãos, hoje não existe missa no mundo. Por quê? Porque o Cristo morreu. Como nós dizemos na profissão de fé, ele desceu à mansão dos mortos. Então, por isso, não existe sacramentos. Sem os sacramentos, não existe a Eucaristia. Para isso, nós meditamos a Via Sacra. O texto de João é a Via Sacra um pouco mais explicitada. Ela começa no jardim, e Jesus sabia de tudo aquilo que iria acontecer, e foi ao encontro deles, e termina no jardim. Por quê, Pai? Porque aqui a nossa fé, nós somos chamados também, mediante a fé em Jesus, a voltarmos para o jardim. Quando nós dizemos jardim, biblicamente falando, nós estamos falando do jardim do Éden, aonde era o paraíso primordial. Todas as coisas foram feitas por Deus,
Entre todas as coisas, e o ser humano também, criado à imagem e semelhança de Deus, havia harmonia da criação com a criatura. Pelo pecado, houve justamente o quê? Um rompimento. Agora Jesus, mediante a sua paixão, quer dizer, sofrimento, e a sua morte, ele vai resgatar todas as coisas em si. Começa pelo ser humano, porque este é criado à imagem e semelhança de Deus. Ao resgatar o ser humano, vejam que a interação volta àquilo que era justamente os primórdios. Não haverá degradação, não haverá justamente guerras, não haverá por quê? Porque o ser humano ele se reencontra de novo com o Criador, que aqui em Jesus é apresentado não só como Criador, ele é apresentado como um Pai. Ele nos faz novamente uma família, nos constitui, portanto, irmãos. Veja que o texto, nada que são 23 versículos, então, parece, tem tudo isso, O que nós podemos tirar? Esse evangelho, nós temos uma similar no domingo de Ramos e da paixão do Senhor, evangelho de Mateus, domingo, Ali, como aqui também, nós vemos que é preferível um malfeitor. Vejam que Jesus diz assim: olha, já vos disse que sou eu, a mim, a quem procurais, então deixai esses ir. Aqui Jesus fala assim: olha, eu falei as claras no templo, todo mundo me ouviu, pergunte àqueles que me ouviram. Vejam o evangelho de domingo, Mateus falava assim: olha, ele era justamente condenado por subversão e fazer-se igual a Deus. Aqui é a mesma coisa, subversão do povo e fazer-se igual a Deus. Então nós vemos um justo que é condenado. Lembra no domingo de Ramos, o primeiro evangelho, lá no começo da missa? Toda a multidão aclamava Jesus: salve o Rei dos Judeus, Hosana, ao mais alto dos céus. Depois, a mesma multidão vai aqui o quê? Condenar a morte. Então o justo é condenado injustamente. Mas aquele que é ladrão e assassino, ele vai ser justamente descondenado. Vejam lá, é justamente o sarcasmo da vida, é justamente o oposto. Mas por que a multidão clama pela morte do justo e pela liberdade daquele que é justamente um malfeitor? Porque deixa-se levar. Lembra que eu falava na homilia? Olha, se nós conhecemos os fatos, nós não nos deixaremos levar por circunstâncias, por pessoas. Aqui Jesus fala assim: eu falei lá no templo, na sinagoga, pergunte para aqueles que eu falei. Olha, se nós conhecemos a nossa fé, nas circunstâncias e ocasiões, nós não vamos deixar-nos o quê? Levar. Não vamos deixar justamente conduzir. Não seremos a vaquinha de presépio. Pelo contrário, nós vamos ter clareza, consciência da fé. Nessa consciência da fé, nós reconhecemos que Jesus, ele vai justamente recapitular em si todas as coisas. E essa fé, por que Jesus ele tem que morrer? Ele não é justo, ele não é um filho de Deus, ele não fez o bem, por que ele tem que morrer? Bem, quando você busca viver a fé e seguir Jesus, isso causa em nós implicações. Eu não posso crer, Santo Tomás de Aquino, ao falar de uma coisa que não existe, mas eu posso expressá-la. Ele diz assim: um ente de razão. O que é um ente de razão? É quando você consegue conceber algo, mas ele não existe. Deu um exemplo, tá? Pegasus, o cavalo alado da mitologia grega. Você consegue imaginar, conceber um cavalo de asas que consegue voar.
Existe, Pai? Tem. Se você não usou nenhum entorpecente, não encheu a cara, não existe. Então você consegue imaginar aquilo. Existe aquilo? Não. Para Deus também, a fé que nós confessamos, ela vai cada vez mais nos impelindo. Olha, quando nós decidimos caminhar com Jesus, seguir, nós encontramos obstáculos, encontramos dificuldades, encontramos rejeição. Veja Jesus, o justo que é condenado. Olha, encontramos tudo isso, certo? Mas por isso, paramos. Deixamos de lado a fé? Não, pelo contrário, cada vez mais, impelido pelo mesmo Espírito, eu vou crescendo de fé em fé. Mas para aqueles que não gostam, bem, eles não gostam por quê? Porque você é uma pessoa injusta? Porque você é uma pessoa má? Não, cara, porque justamente eu vivo em conformidade com a minha fé. Então, siga adiante. Lembram lá das bem-aventuranças? A última, nona das bem-aventuranças, né? Bem-aventurados sois vós, quando os injuriarem, insultarem e disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos. Pai, quando eu busco viver a fé, não vou encontrar-se obstáculos. Eu vou sim encontrar rejeição, mas pelo contrário, eu não me deixo vencer por quê? Não me deixo vencer por elas. Assim acontece com o nosso Senhor. Olha, por que um justo, um Deus, um homem bom, tem que morrer na cruz? Para levar a termo aquilo que é justamente a proposta de Deus. É uma proposta exigente, é uma proposta que contrasta. Olha, vejam os judeus. Esperavam, aguardavam o Messias, e quando ele vem falar de amor, de perdão, de reconciliação, o renegam. O povo, Pai, curou a uns, perdoou a outros, ajudou a outros mais, mesmo assim, deixam-se levar. Olha, nós que caminhamos com Jesus, não vai ser diferente. Agora, se nós encontramos essa rejeição injusta, diga-se de passagem, se nós encontramos essa rejeição, também nós estamos no caminho certo. Vamos também deixar de lado, como Pedro, né? É empregado, né? Para um empregado, teve medo de uma empregada. Olha, não és tu o discípulo da Galileu? Não. Nunca vi mais gordo que mais baixo. Se nós, né, abandonamos a fé, perdemos não só o sentido da nossa vida, mas deixamos também de cada vez mais dar o testemunho aos nossos irmãos. Então hoje, ao meditarmos a liturgia, a nossa atenção se volta para isso. Como que nós reconhecemos o amor de Deus manifesto através da paixão de nosso Senhor? Buscamos segui-lo, caminhar com Ele e ao mesmo tempo dar também razões daquilo que nós queremos. Também agora nós vamos colocar diante de Deus as nossas orações, seja pela igreja, pelas suas autoridades eclesiásticas, seja também pelas necessidades do mundo. E a cada invocação nós somos convocados a ajoelhar e nos levantar. Para ter um problema de artrose, joelho, você se conhece, né? Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus, que o Senhor e nosso Deus lhe dê paz e unidade, que Ele a proteja por toda a terra
e nos conceda uma vida calma e tranquila, por sua própria glória. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, para que vossa Igreja presente no mundo inteiro persevere inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Também rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, para que Deus do céu Senhor, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, para governar o povo santo de Deus. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, em cuja sabedoria tudo tem seu fundamento, dignai-vos a escutar nossos pedidos e proteger com amor o pontífice que escolheste, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos ainda por todos os membros da Igreja. Oremos pelo nosso bispo Dom Pedro, por todos os bispos, presbíteros, padres, diáconos e por todo o povo fiel. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos pelos vossos ministros e fazei que todos, pelo dom da vossa graça, vos sirvam com fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos ainda por todos aqueles que estão se preparando para o batismo dos catecumenos. Oremos pelos nossos catecúmenos, que o Senhor e nosso Deus abra os ouvidos dos seus corações e a porta da misericórdia, para que tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados,
sejam incorporados no Cristo Jesus, nosso Senhor. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que por vossos filhos e filhas tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos catecúmenos, para que, renascidos na fonte do batismo, sejam governados entre os vossos filhos adotivos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos ainda pela unidade dos cristãos protestantes, católicos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que nosso Deus e Senhor se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos que vivem segundo a verdade. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que estava disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade os que foram consagrados por um só batismo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também por aqueles que Deus fez aliança por Cordeiro, Jesus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, para que eles conceda crescer na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, que fizeste vossas promessas a Abraão e seu descendente, escudai benigno as crenças da vossa Igreja, que o povo da primeira aliança chegue à plenitude da redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rezemos também por aqueles que ainda não creem no Cristo. Oremos
pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também eles ingressar no caminho da salvação. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo, que caminhando sobre o vosso olhar, vós que em serenidade de coração encontrem a verdade. E nós, amando-nos melhor uns aos outros, participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa bondade. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos também pelos ateus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando de coração sincero e reto, mereçam chegar ao Deus verdadeiro. Ajoelhemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, vós que antes todos os seres humanos, e pusestes em seu coração desejo de procurá-lo, para que tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade, e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós. Tenho a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Rezemos também por aqueles que exercem a autoridade civil sobre nós, sejam eles presidente, governadores, prefeitos, deputados, senadores, todos aqueles que exercem a autoridade sobre nós. Oremos por todos os governantes, que Deus, nosso Senhor, segundo a sua bondade, lhes dirija o espírito e o coração para a verdadeira paz e a liberdade de todos. Ajoelhemo-nos.
Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão os corações dos seres humanos e os direitos dos povos, olhai com bondade para aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a prosperidade das nações, a segurança da paz e a liberdade religiosa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Oremos, amados irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a roubo, abra as prisões e liberte os cativos, dê a segurança dos viajantes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Ajoelhemo-nos. Levantemo-nos. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Seja mais forem os seus sofrimentos, para que em suas provações se alegre com o socorro da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Também nesse momento, nós vamos somente, nós católicos adoramos só duas coisas: a Eucaristia e a cruz. Então vamos também apresentar a cruz, porque pela sua santa cruz, Jesus nos redimiu. Eis o lenho da cruz, no qual perdeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos. Eis o lenho da cruz, no qual prendeu a salvação do mundo. Vinde e adoremos.
Eis no reino da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Um gesto de adoração à cruz de Nosso Senhor, podemos nos aproximar e adorar. Bem, agora nós vamos suspender a transmissão, os fiéis aqui adorando a Santa Cruz. Vocês aí em casa podem aí também procurar uma imagem do crucifixo para adorar a Santa Cruz. Hoje Jesus está morto, mas domingo Ele vai estar ressuscitado para sempre em nossa vida. Logo que terminar essa parte da celebração, voltaremos a fazer a transmissão e vocês em casa podem fazer as suas orações, suas preces, os agradecimentos, louvar ao Senhor Deus.
adoração à cruz. Muitos fiéis aqui na nossa paróquia, nesta sexta-feira santa, dia 18 de abril, sexta-feira da paixão do nosso Senhor. Estamos na celebração. Daqui a pouco vamos fazer a procissão do Senhor Morto nas ruas, nas mediações aqui da Rua Piauí, onde está a nossa paróquia São João Batista. Vocês podem continuar acompanhando aí no nosso canal no Facebook e também fazer adoração a uma imagem de uma cruz, se você por acaso esteja aí na sua residência, fazendo a sua fé, a sua adoração, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus Cristo pelo sacrifício que Ele fez para nos perdoar todos os nossos pecados. Daqui a pouco voltaremos a transmitir. 37 minutos, fazendo mais uma tomada de imagens. Continua aqui os fiéis fazendo a adoração a Santa Cruz, cada um fazendo a sua oração, o seu louvor, a sua gratidão. Em seguida faremos a procissão do seu louvor nas mediações aqui da nossa paróquia São João Batista, na Santa Paula, em São Francisco, São Caetano do Sul. Você pode continuar aí na sua residência, onde você esteja, fazendo oração a Santa Cruz, sua gratidão por todas as bênçãos que Deus tem dado na vida de cada um de vocês, da sua família, dos seus amigos. Faça seu pedido também, de acordo com a sua necessidade, tanto pelos que estão aqui na terra, como aqueles que já partiram. 17 horas 13 minutos deste dia 18 de abril, sexta-feira da paixão de Nosso Senhor. Dando sequência aqui a nossa transmissão dessa celebração da sexta-feira, adoração da cruz. Estamos aqui na paróquia São João Batista. Estamos já nos momentos finais dessa celebração. Pela nossa programação, na sequência faremos a procissão do Senhor Morto.
celebração começou às 15 horas. Nessa sexta-feira, a nossa Igreja Católica não celebra missa em nenhum lugar do mundo, apenas uma celebração. Normalmente começa às 15 horas. Está previsto pela nossa programação, após essa celebração, fazermos a procissão do Senhor Morto. Estamos aqui nos momentos finais dessa primeira parte. Você que nos acompanhou aí durante essa transmissão, fizemos alguns intervalos, algumas pausas. E agora, de maneira definitiva, estamos continuando a nossa transmissão. Agradecemos aí o apoio do nosso coral. Participação de todas as pastorais. Nesse sábado teremos a celebração às 18 horas. A celebração não é a missa do domingo. Domingo nós vamos celebrar a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ter a nossa missa às 9 horas da manhã, às 11 horas e às 18 horas. Contamos com a participação de todos os fiéis aqui na Igreja São João Batista, na Rua Piauí, na Santa Paula, aqui em São Caetano do Sul. Celebração presidida pelo padre Antônio Becker. Rezemos como o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudai-nos pela vossa misericórdia, sejamos impedidos de pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivemos a esperança, aguardamos a vinda do Cristo, o Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, sois Deus,
com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes somos nós, os convidados para ser o Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digna que entreis em minha morada, mas uma palavra sereis salva. Nós católicos adoramos a Santíssima Cruz e também a Eucaristia. Então, depois dessa celebração da Santíssima Cruz, vamos agora fazer a Eucaristia, fazendo a comunhão com nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está em casa pode fazer a comunhão virtual.
Deus eterno e todo-poderoso, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Filho, conservai em nós a obra da vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo nosso Senhor. Também, encerrando a nossa celebração, logo em seguida, nós teremos a procissão. Está chovendo, né? Para quando está chovendo, a gente pode rezar a via sacra dentro da igreja ou podemos fazer a procissão. Como que é melhor para vocês? Procissão? Quem é procissão? Levante a mão. Então, a procissão. Quem é a via sacra? Fácil, tá? Então, novamente, né? Procissão, quem prefere a procissão? Certo? Agora, quem prefere a via sacra? Venceu a procissão. Vamos pedir a bênção de Deus. Que a vossa bênção, Senhor, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança de sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado a vossa graça, o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção eterna se confirme. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bem sabemos que não há bênção, né? Mas enquanto isso, agora são 5h30. Então fazemos a procissão às 5h45. Vão se organizando já, tá bem? Se preparem. Bem, então conforme anunciou o Padre Beck, faremos a procissão 5h45 da tarde aqui nos arredores da nossa igreja. Vamos aqui próximos e vamos fazer tomadas em alguns pontos durante esse percurso. Vocês podem nos acompanhar ao vivo no nosso Facebook e essa gravação fica permanentemente no nosso canal YouTube. Meus irmãos, realmente o sinal aqui 3G, 4G, muito intermitente. O importante é fazer esse registro. Você que está aí em casa, nessas mediações, aguardar aí nas suas janelas, nas suas portas, para celebrar junto conosco essa procissão do Senhor Morto. Aí está a imagem do Senhor Morto, protegida aí pelos guarda-chuvas. Virgem Maria, Nossa Senhora, Maria Santíssima. É isso, daqui a pouco vamos fazer outras tomadas aqui nessa procissão do Senhor Morto. Até daqui a pouco. Ainda na rua Piauí, chegando próximo aqui da Martim Francisco, a imagem ali do Senhor Morto, ao fundo Nossa Senhora.
E apesar dessa chuva, estamos aqui fiéis, fazendo parte dessa procissão. A maneira de nós celebrarmos essa Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Paixão do Nosso Senhor. Daqui a pouco faremos outras tomadas. Eu sei bem o que tem sofrido, sei também que tem chorado. Eu sei bem o que tem sofrido, pois permaneço ao teu lado. Bem, já estamos aqui na Batia Francisco, quase chegando a Rafael Corrêa Sampaio, e segue a procissão nessa tarde chuvosa dessa Sexta-feira Santa aqui na Santa Paula, São Caetano do Sul. Pois sou teu melhor amigo. Nos aproximando aqui da Rua São Paulo, saindo da Batia Francisco, Padre Becker contribuindo aí também com os cânticos, os louvores ao Nosso Senhor. Tá aqui bem no meio aqui, ó. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Ninguém te ama como eu. Olhe pra cruz, foi contigo que eu te amo. Não, mas você pode falar. Pode falar. Imagem menor, carregada aí pelas crianças. E é isso, gente. Uma bonita procissão, mesmo com essa garoa que cai aqui em São Paulo, mas estamos aqui fiéis, homenageando Nosso Senhor Jesus Cristo, nessa Sexta-feira Santa, da Paixão do Senhor. Daqui a pouco faremos outras tomadas. A igreja peregrina e marcha para a luz. Vós sois o caminho, a verdade e a vida, o pão da alegria. Agora já aqui na Rua São Paulo, próximo da Padaria Monte Carlo, a procissão continua fiel aí, puxada pelo nosso paroquiano Miltinho.
verdade e a vida, o pão da alegria descido do céu. Também estamos passando em frente ao Hospital Márcia Maria Braga. Rezemos pelos nossos enfermos, doentes e também pelos profissionais de saúde. Pai nosso, que estais no céu, Santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas. Conforme anunciou o Padre Antônio Becker, passando em frente ao Hospital Márcio Braida, ele pediu para fazer a oração aí do Pai Nosso, pedindo forças para os enfermos, os profissionais de saúde, os familiares e amigos, para que tenham plena recuperação, possam sair desse momento aí de dificuldade, de saúde, com a graça de Deus. Mais uma oração do Pai Nosso. Você que está em casa também pode se juntar a nós fazendo essa oração, não somente para os enfermos que temos aqui no Hospital Márcio Braida, mas também familiares, amigos seus que estão aí em casa, no trabalho, que eles possam sair desse momento de grande dificuldade de saúde. Que a bênção de Deus possa estar junto com os enfermos, familiares e amigos. Vamos fazer mais uma pausa e daqui a pouco mais uma tomada, até chegarmos à nossa paróquia São João Batista. Meus irmãos, já estou aqui na nossa paróquia, de volta da nossa procissão. Não foi necessário transmitir durante todo o percurso, são exatamente 10 para as 7 da noite. Estamos concluindo a nossa procissão já está aqui na Piauí, próximo da nossa paróquia. E pelo nosso protocolo, vão ser colocadas as imagens aqui em frente à nossa igreja e a celebração dá-se por concluída. Então daqui a pouco eu volto a transmitir para vocês. Aguardem. Faltando 8 minutos para as 19 horas dessa sexta-feira santa da Paixão do Nosso Senhor, estamos aqui concluindo a nossa procissão do Senhor Morto. Uma belíssima procissão. Final de tarde, início de hoje chuvoso aqui em São Caetano do Sul, mas isso não impediu que a gente fizesse essa procissão para celebrarmos esse dia santo. Espero que você aí em casa, no trabalho, onde você esteja, tenha acompanhado, se não toda, mas parte da nossa celebração. Lembrando que essas imagens ficam gravadas por tempo indeterminado no nosso canal YouTube. Todos convidados. With